Maia, muito obrigado pela apresentação. De fato, é um elevado privilégio estar com os irmãos. E eu tenho também lembranças muito especiais da relação ao longo dos anos aqui com a Igreja Batista Constantinópolis. E eu posso dizer aos irmãos que o trabalho que é desenvolvido aqui por pastores do passado e pelo pastor Jorge Max neste novo tempo são uma inspiração para nós. E cada vez que eu venho aqui é notório o crescimento dos irmãos. Eu sei então que Deus tem sido misericordioso com os nossos ministérios e com o nosso serviço. E que privilégio nosso de fazer parte do povo de Deus que cumpre a missão com fidelidade por causa da misericórdia do Senhor. Muito obrigado. É um elevado privilégio estar com os irmãos. E o privilégio é até maior porque eu tenho a responsabilidade de trazer para os irmãos a palavra do Senhor. Corre a notícia em círculos teológicos do Brasil que há uma diferença fundamental e interessante em relação aos pastores formados no Seminário do Norte e outros que são formados no Seminário do Sul. É uma brincadeira entre os pastores, é que os pastores que são formados no Seminário do Sul, geralmente, logo depois de lerem a palavra de Deus, eles oram. E os pastores formados no Seminário do Norte oram antes. Então, eu quero dizer para os irmãos que eu tenho orado a respeito deste encontro, e de fato para mim é até um alívio estar aqui com os irmãos hoje para anunciar a palavra que Deus colocou no meu coração, porque eu vinha meditando há tanto tempo sobre este assunto, desde que convidado pelo irmão Maia, que de fato eu já estava pedindo o alívio do Senhor, e o alívio é hoje. Então eu estou feliz com isso, muito feliz, porque eu posso dizer o que tenho de dizer, e não importam as relações dos irmãos, as reações dos irmãos. O que importa é que a palavra do Senhor seja anunciada e toque alguns corações, porque este assunto família é um assunto preciosíssimo, e logo mais nós comentaremos a respeito deste assunto. Eu tenho também, logo de início, uma orientação para os irmãos. Eu solicito que ninguém saia até que eu tenha a segunda parte da mensagem, porque a primeira talvez traga uma grande frustração para os irmãos, porque Deus confronta a nossa vida o tempo todo. A palavra de Deus é poderosa para confrontar, e o conforto de Deus é para que haja transformação na nossa vida, e as transformações são necessárias. O meu tema, os irmãos logo observarão porque estou dando essa sugestão, não saio na primeira parte. O meu tema é família, conflitos e soluções. Família, conflitos e soluções. E a primeira parte traz dificuldades na nossa mente, no nosso coração, porque tantas vezes nós somos culpados dos conflitos. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, é a revelação de Deus sobre si mesmo e sobre tudo que há, inclusive sobre o ser humano. Eu tenho um texto para os irmãos que, para mim, é o texto mais completo a respeito de relacionamentos humanos e podemos aplicar com muita facilidade aos relacionamentos familiares. Efésios, capítulo 4, versos 25 a 32, que leio. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Muitas vezes os irmãos já têm ouvido, especialmente do púlpito, que quando
ouvindo o seu próprio pastor Jorge Marques, que a Bíblia é a história da salvação. E logo no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, nós aprendemos que Deus criou absolutamente tudo perfeito. E quando Ele ia criando a cada dia, nós vemos aquele refrão, e tudo era bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele disse, eis que tudo é muito bom. O homem é a coroa da criação. Mas como coroa da criação, elevado o privilégio de Deus na sua criação, nós aprendemos logo que houve dificuldades. E a palavra de Deus não esconde as dificuldades. Portanto, vamos absorver esta palavra nos nossos corações. Nada é escondido. Os conflitos na vida humana são todos apresentados. E mesmo entre aqueles que nós consideramos, e com boa razão, heróis da fé, heróis no relacionamento com Deus, os erros deles são apresentados com clareza. Eu quero dar para os irmãos um rápido esboço de dificuldades. Desde o princípio, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus os criou com tanto cuidado e com tanto amor e deu orientações tão preciosas. Mas logo no capítulo 3 de Gênesis nós aprendemos que Adão pecou e acusou Eva por ter pecado. Não só isso, ele lança a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, ela me tentou e eu caí. Então o primeiro casal caiu terrivelmente. Eles tiveram filhos. Caim e Abel nasceram. Um era pastor e outro era agricultor. E logo no capítulo 4, a partir do verso 5b, nós aprendemos que porque um deu uma oferta de um animal que havia sido morto e outro ofereceu vegetais, Deus, na sua soberania, aceitou a oferta de Abel. Ele é soberano, ele aceitou a oferta. E Caim ficou absolutamente furioso, ficou irado e matou o seu irmão. Vão anotando os conflitos. Não apenas isso. Um pouco mais tarde, em Gênesis capítulo 27, nós aprendemos a respeito da vida de Isaac e Rebeca. E nós aprendemos que Rebeca, nas entrelinhas, nós percebemos isto, ela vinha enganando Isaac, porque ela preferia muito um de seus filhos. E por causa deste desajuste familiar, este erro, este pecado familiar, especialmente da parte de Rebeca, ela terminou por privilegiar o seu filho Jacó, para que ele tivesse determinados privilégios. Isto trouxe conflitos tão graves que Jacó teve de sair de casa para não morrer. Eu poderia multiplicar, aliás, eu quero multiplicar os exemplos. É interessante que Jacó sempre foi o suplantador, ele é chamado assim, o suplantador, o enganador. Estava buscando privilégios para si mesmo, o que finalmente causou a desgraça no relacionamento com o seu irmão Esaú. Mas nós encontramos mais tarde que ele já saindo de casa, porque Rebeca chegou a dizer para o seu marido que, olha, eu não posso ver o meu filho casar com uma mulher cananeia. E de fato ela escondeu o verdadeiro propósito. Ela queria salvar o seu filho, que já havia errado algumas vezes, com a sua própria ajuda. E ele então foi para buscar uma esposa em lugar distante. O que veio a acontecer? Mas lá nesse lugar distante, onde ele encontra o amor da sua vida, por que não dizermos, os irmãos que conhecem a palavra de Deus sabem que ele casou com Leia e com Raquel. Ele encontrou em Labão, o seu sogro, uma pessoa mais astuta e mais suplantadora do que ele. Tanto é que a palavra de Deus não esconde que depois daquilo que é revelado no capítulo 29, a partir do verso 13, ele foi primeiro encontrado, Jacó primeiro foi encontrado com abraços, beijos, promessa de salário e esposa oportunamente. Mas nem demorou, ele aprendeu que o seu sogro Labão o enganou. Conflitos.
quando nós cantávamos com grande entusiasmo a verdade de que cada vez que a minha fé é provada, eu posso crescer um pouco mais. Eu quero dizer logo para os irmãos que nós não devemos temer o fato de que há conflitos nos nossos relacionamentos, porque os conflitos têm esta particularidade: quando nós os administramos de forma adequada, nós crescemos no entendimento de quem é o homem, nós aprendemos sobre quem eu sou e nós buscamos a ajuda de quem dá ajuda, de quem nos fornece toda a orientação para que nós sejamos vitoriosos. E é natural que a esta altura de termos pensado um pouco a respeito de conflitos. Por que conflitos na família? Porque Deus faz que tudo comece com a família, criando Adão e Eva, criando a humanidade. Amados, nós precisamos aprender um pouco a respeito, relembrar um pouco a respeito da razão dos conflitos. A razão principal do conflito é o pecado da desobediência. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 19, escreveu algo muito maravilhoso para nós pensarmos, porque nós devemos pensar quando lemos esta palavra, quando ouvimos esta palavra, em nós mesmos, a fim de que entendamos que o problema é o pecado. O apóstolo Paulo escreveu assim no verso 19 do capítulo 7 da sua carta aos Romanos: eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O que ele está dizendo é o seguinte: ele não está passando o problema para o pecado, porque o pecado é dele, é o meu pecado que é o problema. E desse modo, eu descubro esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal já está presente em mim. Então, esta questão de conflitos, esta questão de pecado é coisa séria. Tiago, irmão metade de Jesus, no capítulo 4, no verso 1, ele diz assim: e de onde vêm as guerras e as discórdias? Nós podemos usar a palavra: de onde vêm os conflitos que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Esta questão dos conflitos, das discórdias e das guerras tem a ver com algo íntimo. A relação que temos, a quebra da relação que temos com o próprio Deus, com consequências graves no relacionamento com os nossos semelhantes, a começar por aqueles queridos da nossa própria família. Mas há outras razões para os conflitos. Psicólogos cristãos nos ajudam a pensar a respeito do fato de que nós todos, porque Deus é o Criador, quem é, todos nós somos diferentes uns dos outros. Homem e mulher são diferentes, graças a Deus. São diferentes no físico, nas emoções, nas expectativas, quanto às suas exigências, as exigências que aceitam e as que não aceitam. E é muito interessante nós lembrarmos que nos relacionamentos familiares, a começar pelo relacionamento entre o homem e a mulher no casamento, este relacionamento com a esposa e com o esposo traz naturalmente outras possibilidades de conflitos. Eu me refiro aqui dos conflitos muito comuns do casal com sogro e sogra, com nora e genros, com cunhados e cunhadas, pessoas do círculo familiar, porque quando nós casamos, de fato, nós fazemos parte de um ambiente, de uma relação maior, e não devemos nos esquecer disso, porque esta realidade exigirá de nós, no tocante aos relacionamentos. Amados, é interessante que a palavra do Senhor, nesta palavra abrangente do texto que li para os irmãos, nos ajuda não apenas nestes conflitos familiares, a começar do casal, mas também a família estendida, mas o texto nos ajuda também nos relacionamentos gerais, no trabalho e na igreja, porque nós já fomos perdoados, se somos de Jesus, de todos os nossos pecados, os do passado, os do presente e os que ainda cometermos. Isto não é razão para relaxarmos, não é? Nós lembramos o texto de Romanos 6, quando ele diz: andaremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum! Mas mesmo conhecendo e vivendo as realidades da graça de Jesus,
nós ainda temos dificuldades e ainda experimentamos conflitos. Meus irmãos, esta questão, especialmente das diferenças entre homem e mulher, muitas vezes não são conhecidas porque nós não refletimos muito a respeito disso. Eu quero aliviar um pouco a tensão que falar sobre família traz ao nosso coração e à nossa mente, porque nós ainda somos pecadores, apesar de redimidos por Jesus Cristo. Um certo pastor chamado John McGee, certa feita, apresentou a seguinte história, que é uma história fictícia, mas para mostrar, ou entender, para ilustrar a diferença entre homem e mulher. Ele contou, e a palavra era de um humorista cristão norte-americano, que, certa ocasião, cientistas começaram a estudar o computador e, depois de o computador estar pronto, eles decidiram que deviam dar um qualificativo, eles deviam descobrir se computador era substantivo masculino ou se era feminino. Dividiram então os cientistas em 2 grupos. Um grupo cada grupo devia pensar, então os homens deviam pensar sobre este assunto e as mulheres cientistas também. As mulheres concluíam o seguinte, as mulheres cientistas que estudavam esta matéria: sim, o computador deve ser masculino por 3 razões. A primeira, para entrar em ação precisa ser ligado. Ela estava pensando sobre masculino, ainda devemos pensar aqui em homem, né? Precisa ser ligado, às vezes o homem desligado. Segunda razão, devia resolver problemas, mas cria problemas, especialmente toma muito mais do nosso tempo. E a terceira, disseram aquelas mulheres, logo após a aquisição nós descobrimos que seria melhor aguardar até a chegada de um outro modelo. As mulheres cientistas disseram assim. Já o grupo de homens relatou que devia ser feminino, devia ser a computador. E as razões dadas: só o Criador entende a sua lógica. O segundo, ao adquirir computador, é preciso continuar comprando programas e acessórios. E a terceira, até os pequenos erros são registrados na memória eterna. E a razão por que sorrimos é porque quando nós ligamos a respeito do que é o homem, do que é a mulher, algumas destas coisas vêm à tona imediatamente. Nós somos diferentes. E quando nós entendemos esta mudança, nós temos maior capacidade de administrar. Porque eu não espero que a minha esposa seja o que eu sou, em muitas coisas. Por exemplo, e é claro, nos esportes, nos hobbies. Alguns amados sabem que eu sempre gostei de natureza e tive sempre esportes radicais na natureza. E um dia minha esposa, não me entendendo, naqueles primeiros conflitos do casamento, nos primeiros anos, finalmente ela encontrou uma grande solução. E eu fiquei muito feliz quando ela declarou para toda a primeira Igreja Batista de Manaus o seguinte: irmãos, eu resolvi o problema do nosso conflito. Eu entreguei o meu marido para Deus. E eu fiquei extremamente feliz, porque não há nada mais seguro do que estarmos nas mãos de Deus, não apenas nos esportes, mas em toda a vida. E quando nós estamos e vivemos nas mãos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, nós nos entregamos às orientações que Ele nos dá, que são muitas. Eu ainda quero completar a respeito de conflitos. Os conflitos existem na família menor e na família estendida e no relacionamento com todas as pessoas com quem lidamos, no trabalho, na escola e na igreja, porque as pessoas muitas vezes são, apesar de boas pessoas e até crentes em Jesus Cristo, são pessoas controladoras. Algumas continuam com hábitos que consideramos inaceitáveis, continuam sendo grosseiros ou grosseiras, têm valores ainda diferentes dos nossos, às vezes são intrigantes. E então esses conflitos são comuns em todos os relacionamentos humanos. O que quero dizer para os irmãos é o seguinte: vida sem conflitos humanos é pura fantasia. Vida sem conflitos é pura fantasia. Então o que nós podemos fazer
e devemos fazer é aprender da própria palavra do Senhor como administrar os nossos conflitos. E a palavra do Senhor é pródiga para nos apresentar soluções. Eu vou voltar ao texto porque é o que quero comentar com os irmãos. Efésios, capítulo 4, eu comecei aquela leitura e os irmãos vão observar o que este texto nos diz com muita clareza, não é? Por isso, disse o primeiro texto que eu li, verso 25, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Às vezes, rapidamente, nós dizemos, não, mas eu falo a verdade. A verdade no casamento, meus queridos, vai sendo descoberta aos poucos. E vocês sabem por quê, não é? Quando nós estamos namorando e quando estamos noivos, nós sempre, não é porque nós queremos mentir, mas no desejo de conquista, nós sempre apresentamos o nosso melhor lado. Mas logo depois do casamento, a máscara cai, literalmente. Porque vivendo ao lado do outro 24 horas por dia, não há como mentir. Não há como mentir. A mentira lá é involuntária porque nós queremos, de fato, conquistar o outro. E é maravilhoso este tempo. Nós que somos casados há bom tempo, nós devemos, vez por outra, lembrar e nos inspirar com os nossos sentimentos e os nossos desejos daquele tempo, porque isto pode nos ajudar e nos dar o impulso para que vivamos o amor como devemos, de maneira completa. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos, disse o verso 25, abandonar a mentira e falar a verdade. Eu já quero adiantar que a verdade sempre precisa ser dada por causa do que nos diz Efésios 4,15, nós devemos falar sempre a verdade em amor, tendo cuidado de como nós fazemos as nossas comunicações. É interessante lembrarmos também que a palavra de Deus nos ajuda na ideia e na orientação de que quando nós abrimos a boca para comunicar alguma coisa, nós precisamos sempre edificar o outro. Deve ser esta a nossa intenção. Eu sempre gostei do livro de Provérbios. E alguns provérbios são muito importantes. Por exemplo, Provérbios capítulo 25 e verso 11 afirma assim: como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. O tempo da nossa palavra, o tempo da nossa comunicação precisa ser um tempo preciso. Todos nós, vez por outra, no relacionamento familiar e no relacionamento com outras pessoas, visando o melhor relacionamento, precisamos fechar a boca, literalmente. E logo mais os irmãos aprenderão um pouco mais, relembrarão um pouco mais a respeito disso. Nós precisamos ser controlados. E nós vamos aprender logo mais como é que nós podemos atingir este ideal de controle da língua, controle a respeito da comunicação da verdade. No texto que li para os irmãos inicialmente, são alistados alguns erros que são comuns nos relacionamentos e que devem ser realmente evitados. No verso 31 está escrito assim, amados: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminados de vós, bem como toda maldade. Toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós. É interessante nós pensarmos um pouco a respeito destas palavras que têm grande significado. A amargura tem muito a ver com aquilo, olha, todo o espírito de estar envenenado e negativo precisa ser retirado do meio de vós. Os conflitos são muito maiores quando desse grupo que está precisando viver de acordo com a vontade de Deus é sempre negativo. E há pessoas, às vezes, lamentavelmente, até por causa da forma como foram criados, são sempre negativos. Nós que somos pais precisamos ter cuidado quando educamos os nossos filhos, porque nós os educamos com as nossas palavras, mas nós os educamos com as nossas atitudes e ações, e não há como esconder isso. Então, nós que somos pais
e que queremos fazer o bem, nós precisamos ser positivos e alegres na maneira como ajudamos os nossos filhos na sua época de crescimento. Cólera tem a ver com a explosão de ira. A ira aqui, na palavra de Deus, segundo os especialistas, tais como Luiz Saião, tem a ver com a repressão dos maus sentimentos. Porque reprimido, a pressão cresce e ela explode. E esta explosão é trágica para os relacionamentos. A gritaria tem a ver com o bate-boca. A calúnia, a blasfêmia, no texto que li, prejudica, o esforço para prejudicar a reputação do outro. Eu quero lembrar que às vezes no conflito familiar, por falta de equilíbrio, no nosso próprio lar, ou então no contexto da família maior, muitas vezes nós, lamentavelmente, agimos para prejudicar a reputação do outro. E eu quero dizer para os irmãos que isto é muito trágico, isto aumenta consideravelmente o conflito nos relacionamentos. Há muitos anos atrás, pregando certa feita na minha própria igreja sobre este assunto, de que nós precisamos ter muito cuidado com esta questão de lutar contra a reputação de familiares. Lamentavelmente, há casos em que isto acontece até entre marido e mulher, mas acontece muito mais constantemente na questão do relacionamento com a família maior. Então a palavra que eu dei para a minha igreja foi a seguinte: olha, tenham muito cuidado com esta questão de se esforçar ou, entre aspas, sem querer, tentar quebrar a reputação dos familiares do esposo ou da esposa. Aí eu contei a seguinte história. Olha, eu tenho conhecimento de que isso é tão trágico que quando a sua esposa, quando a sua esposa estiver já, por causa da liberdade que tem com você, marido, quando ela estiver contando alguma coisa sobre um parente seu, às vezes até, por causa de circunstâncias muito adversas, alguma coisa que tem a ver, uma coisa negativa sobre o pai, acontece, ou sobre a mãe, ou sobre os irmãos, tenha muito cuidado, marido, para você, quando ela terminar o seu relatório, porque ela está muito assoberbada com aquelas dificuldades de conflito dela própria com seus familiares, seus íntimos, eu digo assim: os maridos não devem nem dizer é mesmo. Irmãos, entenderam? Porque ela está pressionada, a esposa está pressionada e, de fato, ela precisa fazer catarses, precisa tirar do seu coração, e faz bem em tirar do seu coração com o seu marido, que a ama. Mas ai do marido que disser é mesmo. Não é raro que ele imediatamente se volta contra ela, dizendo o seguinte: o que é que tu tens contra os meus familiares? Os irmãos entenderam? Não digam nem é mesmo, isso deve ser retirado do nosso relacionamento. Mas, amados, ainda tem maledicência. Maledicência aqui parece que é a mesma coisa que eu disse, mas realmente não é. Maledicência é desejar o mal e falar e planejar o mal para aquele. Na carta de Tiago há um precioso ensino a respeito do potencial de maledicência. Eu me refiro aqui muito especialmente a este texto de Tiago, no capítulo 3, que todos nós que temos desejo de bons relacionamentos na família e com outros, em outras situações, nós precisamos levar a sério este breve texto que vou ler para os irmãos. Tiago, no capítulo 3, versos 5 a 6 e ainda o verso 8, que diz assim: assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo, por sua vez, posta em chamas pelo inferno. E aí uma afirmação de advertência: mas nenhum homem, nenhum ser humano pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai,
e com ela podemos amaldiçoar o homem, feito à semelhança de Deus. Então, muita cautela. Vamos falar sempre com sabedoria, vamos falar para edificar, vamos falar aquilo que promove a paz, o bom relacionamento, que promove o amor. Mas, na verdade, o texto inicialmente lido nos fala sobre outras coisas. Nós precisamos levar a sério este abandonar a mentira, falar a verdade em amor para com o nosso próximo, mas na continuidade da leitura, eu vou passar primeiro para o verso 32, nós precisamos aprender esta orientação direta, específica, para que vivamos bons relacionamentos e sejamos abençoados e abençoadores na vida familiar. O texto do verso 32 diz assim: pelo contrário, sede bondosos, tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. São 3 as experiências para vivermos uma vida segundo a vontade de Deus e que trará bênção e nos tornará bênçãos na vida familiar. Nós precisamos ser bondosos. Nós devemos agir sempre de uma maneira construtiva e benevolente, absolutamente conscientes que, apesar das dificuldades, é como nós devemos agir. Nós precisamos exercitar bondade, e há maneiras múltiplas como nós exercitamos a nossa bondade, a começar no relacionamento com o esposo ou esposa, também no relacionamento com os filhos e os demais da família maior e aqueles do meio de quem convivemos. Mas o texto disse também que nós precisamos ter compaixão. Compaixão tem a ver com aquele texto sagrado que diz assim: Deus, em Jesus Cristo, sentiu intimamente, tem a ver com as vísceras, isto é algo muito forte na vida de uma pessoa. Esta compaixão tem a ver com sentimentos íntimos e absolutamente positivo. E naturalmente que esta compaixão é o que significa entranhas, ter entranhas saudáveis, equilibradas. Isto nos ajuda a praticar o amor, o que é uma absoluta necessidade. Com certeza, a maioria dos irmãos, tendo ouvido tantas vezes mensagens preciosas, especialmente no mês de maio, a cada ano que os irmãos têm vivido aqui, os irmãos têm lido, têm meditado e eu creio têm também aplicado 1 Coríntios 13. Então, amados, quando nós agimos com compaixão, nós somos levados à prática do amor, e não há nenhum outro, em qualquer língua, em qualquer literatura, não há nenhuma outra palavra melhor do que esta que vou ler para os irmãos, não para ser enfadonho, mas para inculcar no coração e na mente dos irmãos esta verdade. O amor jamais, o amor é paciente, verso 4, 1 Coríntios 13. O amor é benigno, é bondoso, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amor assim deve ser o complemento, entendido? Jamais acaba. Amor assim perdura, mas não apenas isso. O texto também fala em perdão. Perdoar, amados, para que os nossos relacionamentos sejam de acordo com a vontade de Deus, tem a ver com exercer graça para com o nosso semelhante, graça que não é merecida. Às vezes, quando nós falamos dos púlpitos, ou então no aconselhamento pastoral, sobre você deve perdoar, a palavra que vem e brota, especialmente quando há intimidade entre conselheiro e aconselhando, é assim: mas ele não merece. Ora, nós sabemos disso, nós nada merecemos, e quando erramos nós não merecemos, mas é o que nós precisamos para que o conflito seja resolvido, a paz seja restaurada e possamos viver para a honra e glória do Senhor e testemunho de que a palavra de Deus é, porque é, a verdade do Senhor para nós. Perdão real
e abençoador exige muita honestidade, no reconhecer que é ofensa, mas a ofensa precisa ser perdoada. Eu quero fazer um parênteses. Homens infiéis, mesmo participantes da igreja do Senhor, mas que caíram nesta tentação, precisam lembrar que a ofensa da infidelidade é terrível para a mulher, porque ela é especialmente diferente de nós, homens, no seu sentimento. Frequentemente no gabinete pastoral, ao longo dos mais de 50 anos de ministério, eu tenho ouvido dizer: mas pastor, eu já pedi perdão. E às vezes é num contexto horroroso, que é o contexto de que um homem fiel e que pertencia à igreja do Senhor, mas que caiu em uma grave falha, ele, quando chega na hora do resolver a questão da infidelidade, porque de fato ele quer voltar e ele tem muitas razões para isso, e vamos dizer que ele entenda que precisa pedir perdão, mas ele comunica a sua necessidade de perdão, ser perdoado pela esposa de maneira errada. Por exemplo, ele diz assim: já que tu insistes, perdão. Vocês vão ouvir o que eu disse? Já que você insiste, eu perdoo. Não tem que ser algo honesto, é porque eu preciso, porque eu mesmo errei. É nesse sentido que eu estou falando a respeito de honestidade. Eu ofendi e eu peço perdão. E quando é entendido que de fato isto é uma palavra íntegra, é muito mais fácil, mas não é fácil assim perdoar. É fácil quando a pessoa de fato entrega o seu caminho ao Senhor e está pronta, o casal agora está pronto para viver segundo a vontade de Deus. Uma mulher que passou por uma grave crise na igreja, numa das igrejas que servi no passado, e que teve o seu marido passar por é chamado às vezes uma aventura rósea, uma aventura com uma prostituta literalmente. Eles se separaram por um bom tempo até que Deus trouxe tanto sofrimento, assim entendo, na vida daquele homem fiel, que ele voltou ao meu gabinete pastoral e disse assim: pastor, eu preciso da sua ajuda para voltar ao relacionamento conjugal como deve ser com a minha esposa. E eu disse para ele o seguinte, o que é verdade, disse assim: uma questão entre vocês, eu orarei, mas eu não vou interferir, porque a razão é o seguinte, olhando para o cidadão, o pecador neste caso, eu disse: eu de fato a esta altura da minha vida não posso me comprometer por suas atitudes e suas ações, mas o irmão tem todo o direito de fazer isso, e eu estarei orando para que Deus o ajude, e Deus ajude sua esposa. E ele foi, conversou com a esposa. Dentro de algumas semanas a esposa veio ao meu gabinete pastoral e ela contou todo o drama que eu já havia ouvido. Contou todo o drama e disse: pastor, qual é a orientação de Deus a respeito disso? Eu disse: só uma orientação, irmã, mas tem a ver com as realidades da sua própria vida e a condição que só Deus pode lhe dar, porque eu sei que isto é extremamente grave, a infidelidade é absolutamente destruidora. Mas eu disse para ela: só volte a ter relacionamento com ele se, tendo ele pedido perdão, a irmã entendendo que de fato é algo real na vida dele, é genuíno, é consistente, volte apenas se o seu perdão for verdadeiro. Se o seu perdão é ainda incompleto, inconsistente, a senhora precisa pensar mais, porque a decisão é só sua e jamais de qualquer pessoa, inclusive o seu pastor. Mas, amados, este texto é preciosíssimo e orientador, porque não há como fugir sobre como é que nós podemos experimentar, ou então dar o perdão para que o conflito seja resolvido. O texto diz assim: perdoai, não esqueçam isso, como Cristo vos perdoou. E, amados, esta palavra é de fato o centro do que Deus quer nos dizer sempre, quando precisamos resolver conflitos graves, como o conflito sobre o qual vinha falando, conflito do esposo e da esposa, e outros conflitos podem ser, mas este é um dos principais, por causa da magnitude e das exigências do relacionamento conjugal. É como Cristo vos perdoou. Que alegria nossa, não é, irmãos?
podemos dizer o seguinte: eu sei, eu sou pecador, mas o perdão de Cristo é absolutamente completo. Ele sofreu por mim, Ele me dá orientações e me dá vida eterna, Ele me proporciona vida de qualidade, porque o perdão é completo. Não nos esqueçamos desta verdade. Mas, amados, eu já me encaminho para o fim, para dizer para os irmãos o seguinte. Então, a orientação é o seguinte: cuidado com a língua, eu disse primeiro. Depois eu disse, pratique a bondade, a compaixão e o perdão. Mas aí vem uma questão que é importantíssima e que vem à nossa mente. Vem especialmente à mente daqueles que têm mais dificuldades, têm ainda muitas dificuldades com conflitos variados, inclusive, especialmente, aqueles que têm conflitos no seu casamento. Como é que eu posso experimentar isso? Você talvez até diga assim: não, já tenho experimentado algumas destas coisas. Aí a minha pergunta, me permita: tem mesmo? Tem mesmo? Eu já tenho experimentado. Como experimentar isso? Aí vem o texto sagrado ao nosso socorro, e é um texto simples, mas que devemos relembrar, não é? O texto diz claramente, verso 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o quais fostes selados para o dia da redenção. E aí vem a orientação: olha, toda a cólera, amargura, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós só experimentamos a maravilha do bom relacionamento quando nós reconhecemos o poder que o Espírito Santo de Deus tem para transformar a nossa vida. A razão por que nós queremos resolver os conflitos não é só porque eu quero viver bem, porque eu quero viver em paz, é também, mas a razão é porque nós não devemos entristecer o Espírito Santo, que não é um poder, é uma pessoa. Ele sente, Ele nos conhece e Ele nos dá poder para vivermos a sua vontade. E com certeza há pessoas que, mesmo tendo ouvido boas mensagens sobre o assunto, precisam ser lembradas para a boa solução de seus conflitos, de que quem é crente em Jesus Cristo tem o Espírito Santo de Deus. E esta não é uma palavra só para alegrar os irmãos, é uma palavra que alegra, mas que é fundamentada nas Escrituras, irmãos. Eu quero relembrar os irmãos, e como precisamos, como crentes, lembrar isso. Quando é que nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Efésios capítulo 1, verso 13, marquem isso em sua Bíblia. Nele também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados. Está repetindo a palavra que li há pouco, né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Isto quer dizer o seguinte: nós recebemos o Espírito Santo quando cremos em Jesus, mas há por aí, especialmente na internet e nos canais de televisão, alguns falsos profetas dizendo: não, você recebe o Espírito Santo quando você fala línguas de êxtase. Eu vou ler de novo para os irmãos, porque possivelmente há pessoas aqui que receberam esta herança maldita de imaginar que é assim. Não é. Tanto é que as línguas do dia de Pentecostes eram línguas faladas, eram os árabes, os cretenses. Lembrem esta verdade de Atos 2. Mas olha o texto que quero repetir, diz assim: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, olha, amados, nós precisamos lembrar isso. Como é que eu experimento estas maravilhas para resolver os conflitos? Entendendo que o Espírito Santo de Deus habita em mim, porque eu já criei no Senhor Jesus Cristo. Eu já estou selado para o dia da redenção. Esta é a marca de que eu pertenço a Deus. Haja o que houver, e não é para facilitar pecados e deslizes espirituais, porque é do Espírito Santo. E por que é importante o Espírito Santo? Porque é absolutamente importante.
porque é dele que nós recebemos o poder para viver e vencer os conflitos da nossa vida. Sim, porque a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5 e no verso 22, um texto sobre o qual eu não cesso de meditar e me alegrar no Senhor, quando de fato cremos em Jesus. Eu quero enfatizar, de fato, cremos em Jesus Cristo, tendo recebido o Espírito Santo, como é a promessa da palavra de Deus. Aí nós começamos a experimentar o seguinte: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longe de nós os conflitos, ficam resolvidos, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Irmãos, é impossível sublinhar para ênfase uma destas afirmações: no fruto do Espírito. É interessante que é no singular, não é frutos do Espírito, é fruto do Espírito. O entendimento deve ser de Deus quer nos dar isto, e de vez, e dá, quando nós aceitamos Jesus. A dificuldade não é de Deus, a dificuldade é nossa, por razões as mais diversas. Mas uma das razões é ainda continuarmos com um quê lamentável de desobediência, um quê de dúvida a respeito do poder do Espírito Santo para transformar a nossa vida. Eu não sei qual é, na sua experiência, de algum conflito, seja ele marido e mulher, pais e filhos, ou sogro, sogra, enfim, aqueles relacionamentos na família maior. Eu não sei qual é a sua maior necessidade. Não dá para saber isso. Mas você sabe o que é. Quem sabe você dirá assim: olha, meu caso é o seguinte, eu sou impaciente. Entregue a Deus esse seu problema. Deus resolverá. O meu problema é que, e aí é trágico mesmo, né? Eu não tenho domínio próprio, pois Deus dá, se você se entregar a Ele. Já está à sua disposição, mas muitas vezes está à nossa disposição, mas nós não nos apoderamos desta experiência. Amados, que privilégio nosso. Eu estou tão feliz porque, estando com os irmãos neste culto, eu pude cantar com os irmãos o que cantamos. Cada vez que a minha fé é provada, eu tenho a chance de crescer um pouco mais. Não nos esqueçamos que os nossos conflitos são usados constantemente por Deus para o nosso crescimento. E quando nós passamos daquela fase de uma experiência dolorosa, lamentável, de conflitos que não terminam, quando nós passamos destas e começamos a viver a vontade de Deus, nós decidimos e pedimos a misericórdia de Deus para que continuemos a viver assim, para a honra e glória do seu nome, e sempre será também para a nossa própria alegria e crescimento na qualidade dos relacionamentos. Isto é o que eu tinha a dizer e disse para os irmãos. Este texto, como afirmei inicialmente, é o texto mais abrangente a respeito de solução de conflitos. Comentem uns com os outros a respeito desta verdade. Façam deste texto do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, um texto fundamental para a sua vida, especialmente quando houver dificuldades de relacionamento. Que Deus nos ajude e abençoe. Amém. Amém.